Bem-vindo, time, a mais uma aula. Eu sou o Mene e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre quadros, certo? Então, quando você está trabalhando ali como QA, como se utilizam os quadros, como que funciona um quadro de trabalho, né? No caso, hoje a gente vai falar sobre Kanban, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona um quadro Kanban, como que a gente trabalha com esse quadro juntamente com um time, né, de desenvolvedores aí, e como que a gente se responsabiliza por cada parte, o que cada coluna significa, quais colunas são utilizadas por esse quadro, como funciona o Kanban de uma forma geral. E eu vou tentar passar isso para vocês como funciona no dia a dia, galera. Uma coisa muito importante, isso daqui vai trazer para vocês uma forma muito mais simples de se trabalhar, tá? E é muito legal vocês entenderem isso também, porque isso faz com que vocês já saibam como entrar num time que já está utilizando o Kanban para poder trabalhar, ok? Então vocês já vão chegar ali com o pé direito naquele projeto, galera. Perfeito? Então fica aí que a gente vai começar a aula. Então, perfeito, galera. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem o nosso Kanban. Eu quero que vocês entendam, tá? Eu estou utilizando a ferramenta Trello, tá? Ela é uma ótima ferramenta aí, tanto para empresas, né? Para poder trabalhar com esses boards, né? Um board digital. Você pode, sim, fazer de outras formas, mas no caso aqui eu quis mostrar como funcionava o Kanban para vocês. Então, foi dessa forma que eu estruturei o board. E, além disso, né? Vocês provavelmente, né? Talvez possam se utilizar de outras ferramentas no seu dia a dia, tá? Então, como por exemplo, o Gira, que é muito utilizado nas empresas. Você pode utilizar Monday.com, ClickUp. Tem várias outras ferramentas, tá? Eu estou utilizando agora o Trello por dois motivos. Um, ele é muito parecido, né, com a visão básica, assim, do Gira, né? Que é uma das ferramentas mais utilizadas das empresas atualmente. E ele é gratuito, certo? Então fica um pouquinho mais fácil aqui para eu poder mostrar para vocês. Mas saibam que, tirando, obviamente, né, toda a parte de automação e de reporte que o Gira tem, ele é uma ferramenta extremamente completa. Para essa visualização aqui no que eu quero explicar para vocês, o Trello ele tá de bom tamanho, ok? Perfeito. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos um board já pré-criado, que é como se vocês tivessem acabado de chegar, né, na empresa. Normalmente, esses boards aqui, eles estão já criados, eles já foram criados pelo time, porque ele é uma forma muito comum de se trabalhar dentro de times ágeis atualmente, tá? Como vocês podem ver aqui, nós temos 5 colunas, certo? Considerando que uma é a To Do, In Progress, QA e Done. A gente também tem aqui a coluna Block, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente da coluna Block, porém, todas essas são as colunas que a gente costuma trabalhar. Eu ainda vou acrescentar mais umas também para vocês poderem entender, mas é assim que a gente costuma trabalhar. E aí, essas colunas, o que elas representam? Elas representam o status que o projeto está, né? Ou melhor, no status que o ticket, que o card, que o incidente, que tem vários nomes, né? Então, no caso, o ticket que o desenvolvedor está trabalhando, tá? Obviamente, pode ser o desenvolvedor, pode ser um designer, ou até mesmo o QA, né? Ele pode estar trabalhando, e cada uma dessas colunas representa o status que aquele trabalho está. Perfeito? Então, to do são todos os status que nós selecionamos ali para trabalhar naquela sprint, né? Se vocês querem que eu explique depois um pouco mais o que é sprint, como que funciona dentro do ágil, tá? A diferença de Kanban, Scrum, eu posso trazer esse vídeo também, porém aqui eu quero focar mais como que funciona o Kanban em si, que é muito utilizado mesmo. Além disso, a sprint, o que significa? Sprint normalmente é um período de tempo que você trabalha em certos... em certas alterações, né? Novas features, updates do sistema. Então, essa sprint ela costuma ser entre 1 e 2 semanas, tá? Dos times. Eu sempre trabalhei com 2 semanas, mas eu sei que existe também de 1 semana. Então, dentro das 2 semanas, você seleciona alguns issues, né? Alguns tickets, features para poderem ser desenvolvidas, e bugs também, claro, para poder ser desenvolvidas dentro daquelas 2 semanas, e naquelas 2 semanas você tem que desenvolver e entregar os tickets que foram selecionados, ok? É assim que funciona mais ou menos uma sprint. Legal, galera. Primeira coisa, nós temos a coluna de To Do.
O que a coluna de to-do significa? São todas as funcionalidades, né, todos os tickets e updates que foram selecionados para ser feitos naquela sprint, ok? Perfeito. Legal. Aqui eu criei alguns tickets, tá? Entendam que tanto o título quanto a descrição não necessariamente eles estão aqui só para template, para poder ficar mais bem estruturado, tá? Mas eu fiz pensando no processo mesmo, tá? Então não precisem se preocupar no que está escrito na descrição ou até mesmo no título de cada ticket. Legal? Então vamos nessa. Pessoal, primeira coisa, o processo funciona todo da esquerda para a direita, tá? Kanban você não volta ticket, Kanban você não faz o ticket, por exemplo, ele está em progress, ele não volta para to do. Ele está em QA, ele não volta para in progress, tá bom? Então isso é muito importante que a gente leve em consideração, tá? Salvo algumas coisas que às vezes ele pode voltar, mas aí você está fazendo meio que um workaround, tá? Não necessariamente o Kanban, ele deveria deixar você voltar. Óbvio, ele é uma ferramenta, tá? Kanban é uma ferramenta. Ele não necessariamente obriga você a fazer as coisas, tá? Porém, é muito importante que você entenda que a ideia é tentar seguir o processo, tá? Obviamente, coisas específicas podem acontecer, né? Exceções podem acontecer, porém, a ideia é que você mantenha sempre o processo funcionando da forma que deveria. Então, cards não costumam voltar. Cards não voltam no Kanban, ok? Então, galera, primeira coisa, eu tentei dividir os cards em alguns tipos de desenvolvimento, certo? Então, nós temos aqui, como você pode ver, cada um dos cards tem uma tarjinha aqui em cima, e eu quis criar uma tarja porque eu queria mostrar para vocês a diferença de cada um deles. Beleza, a tarja vermelha significa bug. Então, a tarja vermelha, por exemplo, é um bug que nós criamos relacionado à funcionalidade de upload, ok? O verde significa que é uma story. Normalmente stories são features, né, que o desenvolvedor vai trabalhar, e trabalhando nessas features ele vai subir um código, né? Então stories, nós tentamos trabalhar com coisas que são mais relacionadas a desenvolvimento, ok? Uma coisa a mais também são os spikes. Os spikes, eles são muito parecidos com os stories, porém normalmente eles são mais voltados para pesquisa, tá? Então, por exemplo, você precisa verificar se um framework que você quer utilizar, né, o desenvolvedor quer utilizar, o time quer utilizar, eles precisam verificar se esse framework faz sentido para o atual momento do time. Então é criado um spike e ele vai trabalhar nesse spike durante, sei lá, 2 dias, né? E dependendo da pontuação que esse spike tiver, tá? Então, é isso que significa. Existem outros nomes, tá? No caso do Stories também existe o Task, que muita gente usa ele da mesma forma, mas tem gente que usa de formas diferentes. Isso depende muito do time. Uma das formas que eu já trabalhei, né? Ao invés de se chamar, tinha diferença entre o Story e a Task, mas normalmente o Story e a Task eles não fazem tanta diferença assim dentro do time, tá? Atualmente, como eu tô trabalhando, tá? Eu acho legal falar da minha experiência para vocês também saberem que isso é possível. Hoje eu trabalho com o Story, mas existem também as Tasks. Ó, tá vendo? Task aqui? Eu até criei já para deixar salvo. A Task, inclusive eu também tentei deixar as cores parecidas com a do Gira, tá? Então essas flags também existem no Gira. Bem, a Task, o que ela significa? A Task é uma tarefa que você fez que não necessariamente você está fazendo código, né? Você não está subindo nada ali para o GitHub, e o Story é diferente. Você está trabalhando em uma funcionalidade, você está sim subindo algum código no GitHub. Atualmente nós utilizamos dessa forma. Não acho que faça grandes diferenças no processo, é mais uma questão de visualização mesmo. E, bem, é dessa forma que a gente segue no trabalho, ok? Perfeito, galera. Então, como que funciona? Normalmente a gente vai trabalhar assim. O desenvolvedor ele vai pegar aqui uma task, né, um bug ou um spike para trabalhar. Vocês viram aqui que eles estão um em cima do outro, tá?
Qual que é a melhor forma? Isso eu já trabalhei em vários lugares dessa forma e eu gosto muito desse jeito. A gente coloca prioridade por ordem de pilha, né? Então, como que funciona? Sempre tirar o de cima primeiro. O por último são os menos prioritários e o por cima são os mais prioritários. Lembrando, galera, isso daqui não é em todo time. Eu gosto de seguir esse padrão porque fica muito mais confortável na hora que você for trabalhar, né, num time multidisciplinar, que pode pegar qualquer tipo de task, qualquer desenvolvedor pode pegar qualquer task, então isso ajuda a organização. Porém, não é um padrão que é seguido em todos os lugares, mas eu gosto bastante desse padrão, e se você quiser aí no seu time, né, quiser tentar implementar esse padrão, eu acho muito legal. Perfeito? Legal, galera. Então, como que funciona o processo? Como eu disse, tudo vai da esquerda para a direita. Então, essa task ela vem aqui in progress. Então, no caso, desculpa, né? Esse bug ele vem para in progress. E quando ele está em progress, significa que o desenvolvedor está trabalhando nele. Ok? Então, o desenvolvedor vai trabalhar nele, vai desenvolver, né? Fazer o fix desse bug no caso, e ele vai passar para o próximo step. Antes disso, sempre que o desenvolvedor, ou no caso que a caso esteja fazendo também alguma task ali dentro, que é importante, ele vai colocar ali o nomezinho dele, certo? No caso que só tem eu, então eu, por exemplo, se eu estou desenvolvendo, né, o fix desse bug, eu vou colocar meu nome, aí vai aparecer sempre meu nome. Por que que é importante colocar o nome, Manny? Porque você sabe com quem você tem que falar caso você queira perguntar uma coisa dessa task, ok? Então, sabendo com quem você quer falar, você acaba cortando aí um processo todo de perguntar, tentar entender quem está trabalhando com a task, ali você já sabe, ok? Você já tem total noção de quem está trabalhando aqui, você sabe que é o Henrique que está trabalhando, certo? Perfeito. Depois disso que o desenvolvedor finalizar, é muito provável que ele faça uma PR, né, uma PR, um pull request, que é solicitando para as pessoas verificarem o código que ele fez, tá? Isso é muito comum, code review é algo que tem que acontecer em todas as empresas, em todos os momentos, isso para mim, principalmente considerando qualidade, né, é um processo indispensável. Então, se vocês aí no seu time, né, não estão fazendo code review por algum motivo específico, é sempre interessante que o code review exista, mesmo que seja entre times, ok? Mesmo que no seu time às vezes só tem um desenvolvedor e às vezes tem outro time que tem outro desenvolvedor, eles têm que fazer code review em si. Por quê? Code review é muito importante para deixar o código limpo e facilitar o entendimento do time e também, né, fazer com que os times entendam o que está acontecendo ali, né, o que está sendo alterado, porque o que está entrando. Isso vai fazer com que eles permaneçam atualizados, ok? Você também, como QA, pode olhar o code review, você pode até participar do code review. Eu até acho legal, né, você poder liberar ali o code, aceitar o code review. Se vocês querem que eu fale mais depois sobre code review, o que é, como funciona, a gente pode fazer sim, sem problemas. Mas esse daqui é o processo que eles vão seguir, ok? Inclusive, é muito comum existirem Kanbans que tem essa coluna, certo? Então a gente adiciona aqui a coluna e ela normalmente vem antes de QA. E aí você me pergunta, mas Manny, por que o code review tem que vir antes de QA? Olha, é uma pergunta muito legal e eu tenho uma resposta muito boa para ela. Se você fizer o QA antes do code review, o code review pode ser solicitado alterações no código, certo? E se foram solicitadas alterações no código, você vai ter que testar de novo. Ah, não, mas é só um label. Você vai ter que testar de novo. Como QA, você tem que garantir todo o processo de qualidade, tá? Se você está fazendo QA dentro de um time, você tem que garantir que mesmo após a alteração do code review, nada está quebrando. Então você teria que, no final das contas, testar 2 vezes a mesma task, sem necessidade, ok? Então, perfeito. Então, o desenvolvedor terminou, ele fez o code review. Ok? Então ele vai lá, o outro desenvolvedor vai verificar o código desse desenvolvedor, vai entender o que está acontecendo, e aí sim a gente passa para QA. E em QA, o que a gente vai fazer? Nós entramos, certo? Eu imagino. Esse aqui também ela pode ter outros nomes, ela pode se chamar de teste, né? Ela pode chamar testing, ou QA review.
tá? Ela pode ter outros nomes, né? Test review também, mas eu vou deixar ela como QA. E aqui nós somos a personificação dessa coluna, basicamente, tá? Então, entrando em QA, você vai pegar essa task, testar ela, né? No caso aqui é um bug. Então você vai pegar esse bug, testar para ver se está funcionando da forma que deveria estar funcionando. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o desenvolvedor que fez, né? Caso você tenha alguma dúvida. E também, obviamente, se manter sempre alinhado com o time de produto para entender se o que você está testando está da forma correta. Estando alinhado, você sabe testar e você sabe dizer se aquela correção foi válida, tá? Muito importante. Eu gosto muito de tentar sempre fazer uma regressãozinha ali, pelo menos considerando a maior parte das features que nós temos, porque isso vai fazer com que os testes sempre garantam que ali a revisão que você fez ali no sistema está funcionando. Óbvio, às vezes você não tem só um ticket, né? Às vezes você está trabalhando, sei lá, com 4, até mesmo 5, 6 desenvolvedores. Pode ser que esteja nessa situação aqui, ó, né? Por exemplo, sim, né? Esteja nessa situação. Normalmente spikes a gente não verifica, tá? Porque spikes é mais uma questão de documentação, né? Entender, então spike vai estar aqui. Às vezes a gente tá assim, galera. Nós estamos dessa forma. Então vai entrar mais um depois de code review aqui. O code review costuma ser algo rápido, tá? Não costuma ser algo demorado. Então às vezes você tá com 3 tasks. Então é mais interessante você tentar colocar tudo isso daqui dentro de uma branch para poder testá-la separadamente. Se vocês quiserem que eu fale depois sobre como funciona uma branch, como que funciona testar tudo numa branch, às vezes criar uma branch de release, né? Depende muito como o time está trabalhando, se ele está trabalhando com Git Flow, se ele está trabalhando com GitHub Flow, ou se vocês criaram um flow customizado próprio, né? Dentro ali do GitHub. Mas, independente disso, você vai ter que testar tudo que entrar aqui na sua coluna, ok? Muito bom. Perfeito, galera. Outra coisa muito importante, o que acontece, por exemplo, eu achar um bug dentro desse cara aqui? Ok, esse cara, ele tem um bug, a gente precisa fazer com que o desenvolvedor corra atrás, tá? Eu já trabalhei de 2 formas, e eu vou falar a forma que eu gosto mais. Essa primeira forma que eu não gosto tanto é você pode criar um comentário explicando as alterações que precisam ser feitas, detalhando, obviamente, criando vídeo, deixando o mais claro possível de como reproduzir aquele bug, e o desenvolvedor vai lá, verifica, né, os seus comentários, ou você pode até falar mesmo diretamente com ele e explicar, fazer até um pair programming caso necessário, mas esse card fica aqui na coluna. Eu não estou falando que essa é a forma mais correta, porém, já trabalhei dessa forma também. Em processos que já existiam e eu acabava entrando no meio. Caso isso aconteça, eu proponho que você tente conversar com o time para poder mudar esse processo, tá? Eu não gosto muito dele, porque ele vai manter a história aqui na sua coluna, vai parecer que você é o gargalo do projeto, e isso não é legal. Então, o que eu diria, né, para se fazer? Como que eu gosto de trabalhar? Existe uma coluna chamada block, que essa coluna está bloqueada por algum motivo. Você pode passar ela para block, ok? Você vai criar um novo bug. Aqui, esse daqui da melhoria de performance eu vou trocar, eu vou deixar a adição de biometria só para ficar mais simples. Então, biometria não está funcionando. Tô criando um bug bem genérico, tá, galera? Aqui não é como se criar bugs, mas vamos lá. E aí você vai colocar a descrição, colocar todo o detalhamento que você precisa para o bug, certo? E, de preferência, vai adicionar o desenvolvedor que estava trabalhando nessa mesma task, né? Então, nessa story, você vai lá, adiciona, ele já vai estar adicionado, e você vem e adiciona o mesmo, porque normalmente é muito mais fácil para que um desenvolvedor ele trabalhe nesse bug de uma coisa que já está funcionando, ok? Então, esse bug aqui, ó, aí você vai colocar label bug, né? Óbvio, não pode deixar sem. E aí você vai fazer como? Você vai voltar o processo todo. Então o desenvolvedor vai pegar, vai colocar em progress,
né, para alterar esse bug, ele vai colocar em code review, ele vai fazer o fix desse bug que você criou relacionado ao bloco, óbvio, sempre interessante colocar, linkar a task que você está trabalhando com o bug que você criou. Então, por exemplo, o bug está aqui, né? Desculpa, a task está aqui, né? A story está aqui. Você vai pegar esse cara, né? E falar que está linkado. No Gira, que é um lugar que normalmente é utilizado, né? Para trabalhar com esse tipo de coisa, você consegue linkar um ao outro, tá? Você consegue meio que colocar o link da task. Eu acho que aqui no Trello você não consegue fazer isso, tá? Pelo menos eu nunca achei. Então, o que você pode colocar? Pode colocar aqui literalmente o link da biometria, tá? Então, ó, adição de autometria. Então, você pode falar que ele está blocando. Inclusive, deixa eu editar. Na verdade, e você também pode selecionar. No Gira é um pouco mais simples, tá? Porque você só consegue linkar um ao outro. E aí aqui, ó, você pode pegar, colocar aqui e falar o motivo pelo qual ele está blocado, tá? Então, blocked by, né? Vou colocar aqui. Eu dou um save. E aí você vai falar blocked by biometria não está funcionando, que é o bug que a gente criou, ok? Então, sempre que alguém for vir aqui, ele vai olhar e vai falar, deixa eu ver por que está bloqueado. Aí tem no comentário aqui o motivo que está bloqueado. E a gente linka o bug que nós criamos anteriormente. Voltando. Vai passar por code review, o desenvolvedor vai mandar para QA, você vai testar. Eu acho muito importante priorizar isso, né? Porque se você priorizar esse bug, ele provavelmente é algo mais fácil de ser testado, né? Obviamente você vai ter que refazer os testes desse cara para ver se está funcionando, né? Porque o cara pode ter arrumado o bug, mas pode ter arranjado outro, é muito comum, mais do que eu gostaria. Então, você finalizando esse cara, você vai passar o bug para done e você vai passar o block para done, ok? Isso considerando nesse processo que eu estou dizendo. Dessa forma, eu acho que é muito mais organizado, você sabe exatamente o que aconteceu com cada história, por que ela tem um bug, o que aconteceu, por que ela está sendo trabalhada desse jeito, e assim que eu sinto que é mais confortável de trabalhar, ok? Opa, tivemos um probleminha aqui. Eu vou dar um exit na page aqui. Oh, snap. Pronto, voltamos. Então é isso, galera. É assim que funciona um board, um time ágil, tá considerando o Kanban. A gente também tem um board Scrum que podemos utilizar. Eu vou ser bem sincero, galera, muito pessoal acha que está trabalhando com Scrum no board, mas eles estão trabalhando, na verdade, com Kanban. Isso é muito fácil de se confundir, tá? Então, mas não vai fugir muito do que você está vendo aqui. Pode ser que existam mais colunas. Eu não gosto de ficar adicionando muitas colunas, sabe? Porque eu acho que isso faz com que fique mais complexo o processo. Eu acho que esse processo aqui, com esse número de colunas, é o mais simples de se entender. Então, trabalhar com to-do, né, in progress, code review, QA, block e depois o done. E o que está em done? Obviamente, você vai ter que aí definir com o seu time, né, o que é o definition of done e o definition of ready. Tá? A gente pode conversar sobre isso em um outro vídeo, mas é assim que um processo funciona e normalmente o que está em done deveria já estar em produção, dependendo de como vocês fazem o deploy do seu trabalho. Ok? Então é isso, time. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. É assim que funciona um board aí num time que está utilizando o Kanban. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais exemplos, tá? De como funciona. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se vocês gostaram, dá aquele like. A gente está trazendo vídeo no canal toda semana. Então, por favor, deixa aquele like ali para dar aquela fortalecida. E se vocês quiserem, óbvio, compartilhe com alguém, caso vocês queiram mostrar isso para alguém, para ajudar vocês, ou até mesmo alterar o processo do seu time, ou simplesmente porque se você acha que alguém precisa aprender sobre como funciona um Kanban num time ágil. Esse tipo de aula, eu sei que parece meio simples, mas é algo muito importante, porque com isso, se você não está trabalhando num time que trabalha com Kanban, você vai entrar sabendo o que está acontecendo. Você não vai precisar parar para entender tudo que está acontecendo. Você já vai saber como que funciona o processo, óbvio. Cada time tem sua particularidade, porém você só vai precisar aprender essa particularidade. O resto você já vai ter entendido com esse vídeo. E se vocês tiverem sugestão de conteúdo, por favor, galera, deixa aí nos comentários. Me ajuda muito a me direcionar a entender o que vocês querem. E
eu agradeço muito o seu view aí. Muito obrigado, espero que vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê. Tchau, tchau!